vamos ler a partir do verso 25. Atos 16, 25. Muito bem. Vamos juntos. Atos, capítulo 16, verso 25. Quem está comigo, diga amém. Ninguém achou ainda. Eu vou esperar então vocês abrirem a Bíblia, quem trouxe a Bíblia. Quem ainda tem o bom hábito da Bíblia física, diga graças a Deus. Ah, que bom, a Bíblia física é muito importante. Senão a digital serve também, né? Mas eu carrego as duas. Vamos lá, Atos 16, 25, diz assim. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se todas as cadeias, a cadeia de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxou da espada e ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Respondeu-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus, e todos os seus, e todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado, e todos os seus. E então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Amém. Espírito Santo, venha neste momento tratar aos nossos corações. Com muita humildade, muita entrega, eu me coloco aqui na tua presença para ser mais uma vez um instrumento nas tuas mãos. Fala conosco. Fala de uma forma muito específica, de uma forma muito poderosa, para que nós possamos todos nós sairmos daqui hoje direcionados pelo teu Espírito, pela tua palavra, em nome de Jesus. Esta é a minha oração, que todos os que estão aqui no presencial e no online, na IEQ Online, possam ouvir. Mas ao ouvir eles possam entender, ao entender eles possam crer, e ao crer eles possam praticar, porque é a prática da palavra que produz para nós vida e promessas no nome de Jesus. Os que creem na minha oração, digam amém. Vejam, esse texto nos traz um momento muito especial no ministério de Paulo e Silas. Momento onde eles estão sendo perseguidos. Momento onde eles estão sendo presos. Havia uma grande força se levantando com um propósito único e exclusivo. Qual era o propósito? Parar a evangelização, parar a força do evangelho, parar o poder do evangelho de tocar, de transformar. O evangelho que Cristo entregou agora a Paulo, Silas, os demais discípulos de Jesus, agora precisava cumprir uma missão. A missão daqueles que receberam o evangelho é continuar vivendo o evangelho e propagando o evangelho. Agora eles estão cumprindo esta missão com força de vontade, com determinação. Eles estão vivendo o evangelho, mas mais do que viver o evangelho, eles precisavam também espalhar o evangelho. E este é um ponto importante. Nós todos somos discípulos de Jesus. Quantos discípulos de Jesus temos aqui esta noite? Diga amém. Tem certeza que você é um discípulo de Jesus? O que é ser um discípulo de Jesus?
é ser um seguidor dos seus ensinamentos, é ser alguém que acredita realmente no poder das palavras de Cristo e agora deseja viver estas palavras, mas não apenas viver essas palavras, Jussara, viver essas palavras e transmiti-las com a sua vida, com as suas ações, com a sua prática. Paulo e Silas estão vivendo a palavra de Deus, mas também estão cumprindo uma missão. A missão, o último pedido de Jesus, enquanto ainda na terra, antes de subir ao céu, foi esse, para os seus discípulos: espalhem o evangelho, contem as boas novas, declarem às pessoas aquilo que eu ensinei a vocês. O que de graça vocês receberam, de graça agora vocês devem entregar. Agora, quando eles decidem cumprir uma missão, sempre que nós nos levantamos para fazer a missão de Cristo, para espalhar o evangelho, sempre também vai se levantar oposições ou opositores, forças contrárias, tentando impedir que nós, primeiro, venhamos a viver e, segundo, possamos espalhar este evangelho. Não era diferente neste momento. Paulo e Silas estão fazendo a vontade de Deus, vivendo segundo os princípios da palavra de Deus, mas eles estão como? Presos, açoitados, acorrentados. É importante abrir um parênteses para dizer isso a alguns que ainda acreditam que o fato de nós crermos em Deus, nós teremos uma imunidade a problemas. O fato de nós crermos em Deus, nós seríamos blindados de qualquer tipo de dificuldade. Jesus nunca prometeu isso. O evangelho nunca foi sobre não ter dificuldades ou problemas. Talvez um dos salmos mais conhecidos e famosos da Bíblia, o Salmo 23, todo mundo conhece o Salmo 23, até aqueles que não são tão praticantes da palavra, já ouviram, já leram, já citaram o Salmo 23 em algum momento. E o Salmo 23, ele vai dizer exatamente o seguinte: ainda que eu ande por um vale de sombra e de morte, eu não preciso temer mal nenhum, porque eu tenho uma certeza, Deus está comigo. O que nós aprendemos aqui, tanto no Salmo 23, quanto neste momento da vida de Paulo e Silas, que Deus não prometeu uma imunidade a problemas, mas Ele prometeu que estaria conosco em todo o tempo, em todo momento, em toda e qualquer situação da nossa vida. O que nós precisamos entender e buscar colocar em prática é exatamente isso. Não importa o nível de perseguição, não importa o nível de dificuldade que nós estamos vivendo, não importa quantos enfrentamentos nós temos na nossa vida. Existem dias mais difíceis e graças a Deus que existem dias mais fáceis, mas nos dias difíceis eu estou apegado ao evangelho e à palavra de Deus. Nos dias mais leves, mais tranquilos, Roberta, eu continuo apegado à palavra de Deus, porque eu não estou apegado à palavra de Deus, eu não estou firmado na palavra de Deus pelos benefícios que eu vou receber, eu estou firmado na palavra de Deus pelos benefícios espirituais que eu já recebi. A cruz não é sobre bens materiais, a cruz é sobre vida eterna, sobre redenção, sobre salvação. Quando nós entendemos isso, nós em nenhum momento vamos permitir que a nossa fé seja abalada por questões deste mundo, por dificuldades que nós vamos viver neste mundo. Paulo e Silas estão acorrentados, aprisionados, presos, chicoteados, mas quando eles têm a oportunidade de se vingar de repente do seu carcereiro, eles decidem fazer e cumprir a missão para a qual eles foram chamados, que era falar do amor de Deus, que era falar da palavra de redenção, que era falar da palavra de vida. Queridos, o Espírito Santo nos traz aqui esta noite para nos ensinar, para nos dizer que não importa quais sejam as lutas que você esteja passando, continue vivendo e falando que Jesus Cristo é o Senhor da tua vida. Não importa quais sejam as perseguições que você possa estar vivendo, os momentos difíceis que você possa estar vivendo, Ele continua sendo o mesmo de ontem, de hoje e será eternamente. Se na nossa boca sempre tiver uma palavra de vida, de esperança, nós também podemos nos
vamos apegar a palavra do salmista, e eu libero para você esta palavra: o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Quem crê nessa palavra? Glorifique ao Senhor por ela. O que Paulo e Silas iriam entregar para aquele homem, seu carcereiro, seu algoz, naquele dia, era uma esperança de uma nova vida, uma vida em Jesus, um novo começo. Todo aquele que entendeu o poder do Evangelho, esse está pronto agora para viver uma nova vida em Jesus. O Evangelho é sobre isso. O Evangelho não é sobre dinheiro, é sobre salvação. O Evangelho não é sobre posição humana, é sobre redenção pela cruz. O Evangelho não é sobre a religião que nós temos, o Evangelho é sobre a vida eterna. O Evangelho não é sobre tradições vazias, o Evangelho é sobre transformação na nossa vida, caráter, comportamento. Um evangelho que está apenas preocupado em falar de posições desta terra não é o evangelho de Cristo, porque esta terra passará, a Bíblia diz, passarão céus e passarão a terra, mas as minhas palavras não passarão. Tudo vai passar. Tudo dessa vida vai passar. Sua posição, seu cargo na empresa, seus recursos, tudo vai passar. Mas as palavras de Jesus não vão passar. Quando nós entendemos o que é o Evangelho, não é uma religião tradicional, porque eu sou dessa religião. Há um apego à religiosidade que impede de nós vivermos a transformação. Solte as suas mãos da tradição religiosa e se apegue ao Evangelho transformador, porque o Evangelho transformador é uma transformação todos os dias. Todos os dias eu preciso estar disposto a entregar um pouco mais da minha vida para ser transformado. Ninguém vai viver um evangelho pleno e as promessas de Deus se não estiver disposto a ser transformado, mudado todos os dias. Todos os dias eu preciso entender que o Espírito Santo está fazendo uma obra em mim, e esta obra precisa ser transformada, restaurada todo dia. Eu preciso ser melhor amanhã do que eu sou hoje. Fala para alguém do lado pertinho de você, fala assim: você precisa ser melhor amanhã. Ajude eu a pregar, fale forte para ele, acorde ele, diga: você precisa ser melhor amanhã do que hoje. Se nós não vivemos dessa forma, com essa perspectiva de transformação todos os dias, nós não entendemos o poder do Evangelho. O poder do Evangelho, da nova vida proposta por Jesus, a nova vida que Paulo e Silas estão apresentando agora para este homem, para esta casa, para esta família. Trata-se de arrependimento diário, de conversão diária, de mudanças diárias, de transformação diária. É uma decisão. Receber o Evangelho, receber a Cristo, não é apenas um sentimento e uma emoção, é uma decisão todos os dias. Eu decido ser melhor todos os dias, em todas as áreas da minha vida. Eu decido ser melhor marido, eu decido ser melhor pai, eu decido ser melhor funcionário, eu decido ser melhor padrão, todas as áreas. Eu decido ser melhor, eu decido me posicionar para uma transformação. Evangelho que não transforma a minha vida não serve para nada. Serve apenas para que eu possa fazer um ato declaratório da minha religiosidade, mas não me transformou, não me mudou. E eu preciso ser sincero comigo mesmo e olhar e fazer a mesma pergunta que este carcereiro fez a Paulo: o que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer para ser salvo? Para mudar a minha vida? Eu creio neste poder que vocês estão pregando agora. Até então eu não acreditava, eu perseguia, eu parava, mas agora eu quero crer neste poder. Eu acredito e eu quero viver. E ele pergunta para Paulo, e Paulo responde. O que Paulo responde para ele quando ele pergunta: o que você
o que eu preciso para ser salvo? Paulo responde: você precisa crer. Ele diz: creia no Senhor Jesus. Crer, acreditar, viver, colocar em prática aquilo que Jesus nos ensinou no seu Evangelho. Não podemos viver apenas de teorias. Nós precisamos viver um evangelho cotidiano. Todos os dias, nos pequenos detalhes, nós vamos revelando o quanto de Deus nós estamos aprendendo. Nos pequenos detalhes do nosso dia a dia, são revelado o quanto do Senhor está na nossa vida de verdade, o quanto de Deus nós estamos realmente vivendo. Agora, para que nós possamos viver o evangelho de Cristo, é necessário que nós venhamos morrer. Para que Jesus possa viver, é necessário que eu venha morrer. Se eu não morrer, ele não vive. E de que morte nós estamos falando? Aquele homem ia matar, pastor José, a si mesmo. A Bíblia diz que ele pega uma espada e ele vai tirar a sua própria vida, ele vai suicidar-se. Mas Paulo grita, brada com ele: pare! Não é essa morte que está proposta para você hoje. Mas qual morte você precisa receber hoje? A morte do velho homem. Para que nós possamos viver uma nova vida, nós precisamos morrer, matar o velho homem. E o que é este velho homem? A morte do velho homem só é possível quando nós decidimos morrer para nós mesmos. O próprio apóstolo Paulo vai dizer assim, Eric: agora já não sou mais eu quem vivo, Cristo vive em mim, Reinaldo. Jesus vive em mim. A minha vida agora pertence a Jesus. O meu coração pertence a Jesus. E esse pertencimento, gente, não é apenas uma teoria, uma espiritualidade, uma áurea. Você não vai ganhar uma auréola, você não vai ter imunidade a problemas, ou viver uma pessoa, você não vai ser um anjo, você vai continuar sendo esta pessoa que nós somos. Mas esta pessoa que nós somos agora, lutando para fazer e viver, não mais a minha vontade, mas a vontade dele em mim. Isto é o Evangelho. Quem realmente recebeu o Evangelho, mas não está disposto a morrer para si mesmo, para as suas próprias vontades, deixar as velhas coisas, deixar as velhas práticas, deixar os velhos comportamentos e agora viver uma nova vida em Jesus, um novo caminho. O Senhor propõe, Paulo e Silas propõem uma nova vida para aquele homem. Paulo e Silas propõem que o velho homem morra. O velho homem daquele carcereiro era alguém que chicoteava os cristãos, era alguém que perseguia os cristãos. O novo homem que ele se tornaria naquele dia agora é diferente. Ele está preparando uma mesa para receber Paulo e Silas. Na mesma hora da noite, ele vai preparar. Veja, quando o homem velho morre, ele deixa de ser um perseguidor dos cristãos e agora passa a ser um defensor da fé, da causa de Cristo. Isso é extremamente importante nós entendermos. Quem realmente recebeu o Senhor e não está vivendo uma nova vida, um novo comportamento, uma nova atitude, até o jeito de falar tem que mudar, a nossa posição tem que mudar, nossas convicções tem que mudar, nosso comportamento tem que mudar. Evangelho é sobre transformação, não é sobre bens materiais. Evangelho é sobre mudança de vida, não é sobre status e redes sociais. Evangelho é isso. Evangelho que não muda, não serve. Não tem nenhum glória a Deus. Porque este é o tempo que nós queremos um evangelho. Nós usamos o evangelho apenas para receber e receber coisas, prazeres momentâneos. Lembra da famosa passagem de Jacó e Esaú e o prato de lentilhas? Jacó troca a primogenitura por um prato de comida. É trocar
trocar coisas eternas por prazeres momentâneos. Quantas pessoas, quando nós não entendemos o poder do Evangelho, a transformação do Evangelho, e essa transformação, esse novo homem, o morrer o velho homem, e nascer um novo homem, é mais do que questões momentâneas. Nós não estamos aqui para uma satisfação momentânea. Por que nós nos reunimos aqui, irmãos? Nós nos reunimos como igreja para nos preparar espiritualmente para o encontro com o Senhor. Este é um tempo de preparação. Sabe o que a Bíblia chama a igreja? A Bíblia compara a igreja, a Bíblia diz que a igreja, toda a coletividade da igreja, ela é comparada como o quê? Como a noiva. Quem já foi noiva e dia de noiva, diga graças a Deus. Eita, tá faltando noiva, né? Você acabou de ser noiva aí, ó. Acabou de casar. Não é bom o dia de noiva? Tá esperando o seu dia de noiva, Rebeca? Tá imaginando como vai ser? Rebeca, Glória, Isabela. Tá esperando, né? O dia da noiva. Fica lá se preparando. Noiva não tem pressa. Noiva demora o dia inteiro para se preparar. A igreja de Cristo é a noiva. Nós estamos aqui nos preparando para o encontro com o Senhor. Agora, essa preparação requer morte todos os dias. Minha vontade morre, meus desejos morrem, para vivermos a vontade do céu sobre a nossa vida. Se nós não estivermos prontos para morrer todos os dias, não sou mais eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. A vida que tenho, o Evangelho, esta morte que o Senhor propõe na nossa carne, nos libera para viver o nosso Espírito. E quando nós estamos vivendo pelo Espírito, nós agora estamos vivendo não mais segundo a vontade dos homens, mas segundo a vontade de Deus. E sabe qual é o grande pulo do gato aqui? É que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. A vontade nossa muitas vezes nos leva por caminhos difíceis. Tem muita gente passando apertado, passando perrengue, porque decidiu viver a sua própria vontade, quando Deus tinha uma vontade para você que era boa, que era perfeita, que era agradável, mas você decidiu viver a sua vontade, porque não quis morrer para a sua própria vontade, e viver para a vontade do céu sobre a sua vida. Naquela mesma hora, aquele homem entendeu: eu preciso morrer. E aí Paulo falou com ele, falou: uma das coisas que você vai precisar fazer, crer no Senhor Jesus, aquele que crer e for batizado, porque o batismo representa exatamente isso. O que é que representa o batismo, gente? A morte do velho homem. O batismo não é um ato religioso, um símbolo religioso, uma troca de religião, não. O batismo representa aquela pessoa que eu era, aquele comportamento que eu tinha, aquelas atitudes que eu tinha. A partir de hoje, eu estou decidido a viver uma nova vida, não uma nova religião, uma nova vida. Naquela mesma hora da noite, o que fez o carcereiro? Foi batizado. O texto diz que era mais ou menos por volta da meia-noite. Meia-noite os camaradas foram ser batizados. E mais do que ser batizado, ele levou Davi, Paulo e Silas. Vocês precisam falar para minha família isso aí também, viu? E todo mundo lá em casa vai ser batizado. E não vai ser amanhã não. E não vamos esperar nada. Eu quero essa nova vida agora. Quando nós temos o entendimento que a nova vida em Jesus é urgente, irmãos, é urgente nós vivemos o Evangelho de Cristo. Não dá para ficar procrastinando as coisas. O que eu aprendo aqui, essa decisão imediata. Tem gente que fica empurrando. Ai, pastor, eu ainda não senti. Ai, pastor, ainda não é o meu
tempo. Ai, pastor, eu ainda não fui chamado. Quando eu entendi, quando eu entendo que o evangelho é para hoje, é para agora, a transformação que eu preciso, que eu quero viver, as promessas que eu quero viver, não dá para ficar procrastinando, empurrando, deixando para amanhã. Ele toma uma posição e toma uma decisão. Não é sentimento, é decisão. E ele diz: eu vou me batizar agora. Eu quero morrer para a minha velha vida. Eu quero ser um novo homem, mas eu quero que toda a minha casa também conheça Jesus. Entregue a sua vida para Jesus. Na mesma hora da noite, toda a casa foi batizada. Todos nasceram de novo da água e do Espírito. Uma nova vida começou, uma nova história começou, porque a nossa vida, o mundo é dividido entre AC e DC, antes e depois de Cristo, e a nossa vida também é assim. Quando entendo o evangelho, quando entendo o que Jesus ensinou, quando entendo a sua palavra, eu desço as águas do batismo, eu entrego a minha vida para Ele e declaro: a minha vida será dividida entre antes e depois de Cristo. Depois de Cristo, eu sei que viverei todas as promessas do céu para a minha vida e para a minha casa. Quem crê nesta palavra, glorifique ao Senhor por ela. Há um poder de transformação. O velho precisa morrer para o novo nascer. Naquele dia, aquele homem tomou uma decisão: eu estou nascendo de novo. Eu quero uma nova vida em Jesus. As coisas velhas se passaram. O pecado não me domina mais. A minha identidade que estava roubada, porque eu não conhecia o Pai da eternidade, os meus caminhos que estavam tortos, agora estão endireitados pelo poder da palavra. Romanos capítulo 6, verso 4, diz exatamente isso. Fomos sepultados com Ele. Coloque esse texto, por favor. Fomos sepultados com Ele na morte. Pelo quê? Romanos 6, 4. Fomos sepultados com Ele na morte. Pelo quê, gente? Pelo batismo. Ele entendeu: eu preciso me batizar hoje. Eu preciso mudar a minha vida hoje. Eu preciso declarar. O batismo é uma declaração pública. Eu morri. Aquele homem velho não existe mais. Aquele homem dominado pelas mentiras, pelo engano, pelos vícios, pelo pecado, ele não existe mais. Ele está morto a partir de hoje. E nasce um novo homem para viver uma vida cristã. Uma vida cristã é uma vida em Cristo. O cristianismo, o evangelho é sobre isso, gente. Nós estamos enganados com o evangelho de Alice. O que é o evangelho de Alice? É o país das maravilhas. Não se prega mais o evangelho, se prega o mundo das maravilhas. Se você vai nas igrejas, parece que é o mundo encantado. O evangelho da Disney, onde só tem o Mickey, o Pateta. É tudo maravilhoso, um castelo que vai dar tudo certo, que é um mundo encantado. Não, o evangelho não é sobre isso. O evangelho é sobre confronto, é sobre morte, é sobre mudança, é sobre transformação. Vida cristã. Existem alguns mitos que a gente acha que para viver a vida cristã, nós teremos imunidade a dificuldades. Aonde que está escrito isso? Ache para mim na Bíblia que a vida cristã não vai ter dificuldade. Ache para mim na Bíblia que a vida cristã não terá problemas. Tire esse mito da sua cabeça. Vida cristã não é imunidade a problemas. Jesus não prometeu ausência de lutas, Ele prometeu presença nas lutas. Ele mesmo declarou: eu sou o Senhor dos exércitos. Eu estarei com vocês nas lutas. João 16:33 é muito claro em dizer: no mundo
tereis o quê? Aflições. A vida cristã não elimina as batalhas, ela nos dá força para vencer as batalhas. Não é sobre se eu vou ter ou não vou ter batalhas, é sobre quem vai estar comigo naquelas batalhas. Porque se eu tenho a certeza de que Ele vai estar comigo, eu tenho coragem para enfrentar as batalhas. Talvez numa das batalhas mais famosas da Bíblia. Qual é uma das batalhas mais famosas da Bíblia? Davi e Golias. Todo mundo conhece a famosa batalha de Davi e Golias. Davi não tinha espada, Davi não tinha armadura, Davi não tinha treinamento de guerra. Davi era um simples pastor, mas com um coração carregado de uma certeza. Davi, qual era a certeza que Davi tinha? O Senhor está comigo. O Senhor está comigo. Ele poderia morrer naquele dia, mas carregando aquela certeza: o Senhor está comigo. Ele vai diante de Golias e diz: você vem contra mim com espadas e lanças, e eu estou indo contra você no nome do Senhor dos Exércitos. Não era uma certeza, não era uma imunidade. João 3, 16, 33. As aflições fazem parte da vida cristã. É uma irresponsabilidade de pregadores do Evangelho que estão dizendo que nós não vamos ter lutas, nós não vamos ter aflições, que vai dar tudo certo. Tem dia que vai dar tudo certo, irmão, graças a Deus. Mas deixa eu dizer para você, tem dia que vai dar tudo errado. Nenhum aleluia, mas é a verdade. E no dia que der tudo errado, é aí que você vai provar se você é um novo homem, uma nova mulher, um cristão de verdade. Paulo e Silas estão presos, acorrentados, açoitados. E se você olhar o contexto, sabe o que eles estão fazendo lá na cadeia, presos, acorrentados e açoitados? O que eles estão fazendo lá, pastor Ramon? Cantar aqui, Stephanie. Cantar aqui no ar-condicionado, com o microfone, com o telão, que lá, com os irmãos aqui achando bonitinho. Fácil, eu canto. Quero ver cantar na cadeia, Guga. Não é? Quero ver cantar acorrentado, aprisionado, estrupiado. Né? E eles estão cantando louvores. Porque só canta louvores em dias de dificuldade quem nasceu de novo. Quem já é uma nova criatura. Quem entendeu o Evangelho. Só canta louvores. E aí, esta cena de Paulo e Silas aprisionados, talvez nós vemos em outro tempo, em outro momento, mas isso representa uma representação muito clara para nós, de que cantar louvores quando a sua conta corrente está bem, é legal. Mas eu quero ver você cantar louvores quando você está no vermelho. Cantar louvores quando você está bem empregado, é legal. Eu quero ver você cantar louvores e manter a sua fé quando você está desempregado. Cantar louvores quando você está em lua de mel com a esposa. Aleluia! Eu quero ver você cantar louvores e estar na presença de Deus quando há uma crise ali, um desentendimento, e você precisa ali resolver o problema. Quem está entendendo esta palavra, diga amém. Quem nasceu de novo, da água e do Espírito, o novo homem, a nova criatura, entende, não quebre esse mito. Nós vamos ter problemas, mas o Senhor estará conosco. E a certeza de que o Senhor estará conosco é de que nele, todos e quaisquer problemas que se levantarem contra nós, nós venceremos. Eu quero liberar esta palavra para o teu coração. Você pode enfrentar problemas, mas se você tiver Deus no seu coração, você vai vencer esses problemas e vai sair deles mais forte para a glória do nome de Jesus. Quem crê nesta palavra? Glorifique ao Senhor por ela. Vida cristã não elimina problemas. Outro mito que a gente acha: para que eu possa ser batizado, eu preciso acertar minha vida, eu preciso ser uma pessoa perfeita, eu não posso ter mais nenhum tipo de pecado. Irmão, esqueça. Não é perfeição, é renúncia diária. Tem gente que fica nessa:
Eu preciso ser perfeito. Ninguém vai chegar à perfeição. Quando eu tiver tudo certinho na minha vida, eu vou batizar. Não, batismo é uma decisão imediata. Batismo é decisão de transformação todos os dias. Agora eu estou em Deus. Nenhum de nós. Se eu fosse esperar ser perfeito para ser batizado, eu não seria batizado até hoje. Não é sobre perfeição. É sobre o desejo de aperfeiçoamento. É ser aperfeiçoado. Eu estou, já disse isso aqui. Para que nós estamos aqui? Para nos preparar. Nós estamos nos preparando. O batismo é o início de uma preparação. O batismo não é o fim, é o início. É quando eu começo a me preparar. Quando eu decido pelo batismo, quando este homem decide pelo batismo, ele decide, eu estou começando uma preparação para uma vida cristã. A partir de hoje eu quero aprender tudo sobre Jesus. Eu quero entender o que Jesus ensinou. Eu quero colocar aquilo que ele ensinou em prática na minha vida. E o batismo é o início, não o fim, é o começo. Porque ali, nas águas do batismo, morre o velho e nasce o novo. Ninguém nasce. Tá com um bebezinho novo lá, Guga, em casa, né? Ele já está falando? Andando? Comendo feijoada? Não, né? Ninguém nasce andando. Ninguém nasce falando. Ninguém nasce comendo comida sólida. A gente nasce e vai crescendo e aprendendo. Na vida cristã é a mesma coisa. A gente nasce no batismo e vai aprendendo. Vai aprendendo a amar. Vai aprendendo a perdoar. Vai aprendendo a conviver. Nós vamos aprendendo. Mas a decisão do batismo é a decisão onde te coloca nesta fileira de crescimento, de aprendizado. Há um desejo. Ninguém melhora. Ninguém muda se não tiver disposição para isso. Decisão. Não é perfeição, mas é o início de um aperfeiçoamento. Você quebra esse mito de que para batizar eu preciso sentir e ser perfeito, não ter nenhum pecado na minha vida. Ah, pastor, eu ainda fumo. Posso batizar? Deve. Você deve batizar. E ao longo da vida cristã, você vai sendo liberto, transformado, restaurado. Porque é interessante que as pessoas falam assim, eu ainda fumo, posso batizar? Pode. Eu falo pode, elas acham um absurdo. Eu ainda sou um mentiroso. Eu posso batizar? Pode. Mas tenho que parar de mentir. O pecado é o mesmo. Quem está entendendo, diga amém. É que tem coisas que são socialmente inaceitáveis e outras coisas são socialmente desprezadas. Agora Deus vê os corações e as intenções. Deus não vê como o homem vê. Deus vê o coração, a intenção. O batismo, então, é o início. E aí, quando você se dispõe a isso, você realmente entra nesse momento de morte das velhas práticas e o nascer de uma nova vida. Uma nova vida que agora você vai viver em Cristo. Você agora é um cristão batizado. Não é sobre religião, é sobre fé e eternidade. Porque um outro mito que se coloca sobre o batismo e sobre a fé cristã, principalmente para os evangélicos, porque existem os cristãos católicos, os cristãos evangélicos, mas este mito só é posto para nós cristãos evangélicos. Que se você virar cristão, virar crente, agora você perdeu sua liberdade. Você não pode fazer mais nada. Você agora é crente, você não faz mais nada. Você é crente, você virou um besta. É um mito. Não é isso? Eu sou crente desde pequeno, irmão, desde sempre. E as pessoas têm uma mania de falar assim, você não pode fazer isso porque você é crente. Vontade que eu sempre tive de responder, eu posso dar um burro na sua cara se eu quiser. Porque, irmãos, esse é um mito, e mais do que um mito, é um engano de Satanás.
É um engano. O apóstolo Paulo, ele vai dizer o seguinte: todas as coisas não são lícitas, nem todas nos convêm. Agora, quando nós entendemos que a verdadeira liberdade está em receber o evangelho, aquilo que o mundo chama de liberdade, na verdade é uma prisão. O mundo diz que você é livre para o sexo, as drogas e o rock. Não é isso? Sexo, droga e rock and roll. É os 3 pilares da liberdade mundana. Quando na verdade, a pessoa entra para o mundo das drogas e ela é aprisionada nas drogas. Eu posso usar droga, não posso? Sim ou não? Eu não posso. Ah não, você é crente, você não pode usar droga. Posso usar droga. Posso uma maconha. O que mais que eu posso fazer? Eu não posso. Eu só não sou besta. O evangelho me libertou e me mostrou que eu não preciso. Me libertou e mostrou que todas as coisas são lícitas, mas me fez entender o que me convém e o que não me convém. Eu posso ter vários relacionamentos? Posso ou não posso? Vocês estão com medo de falar só porque ela está ali? Eu posso. Se eu quiser ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mulheres. Não, eu posso ou não posso? Se eu quiser, eu posso. Bonito desse jeito, então. Fica até fácil, né? Agora, há pessoas que são escravas de uma vida sexual libertina, nunca terão uma família, nunca terão uma base, nunca terão um legado, nunca terão nada. O seu final é sofrimento, é solidão. São traumas e marcas da sua alma por uma vida sexual aberta. Hoje está na moda, né? Colocar, até nos status, relacionamento, não é relacionamento, posição sexual, sei lá, como fala, Stephanie, dizer que é psicóloga, relacionamento aberto, coisa aberta. Oh, meu Deus. Veja. E aí a isso o mundo chama de liberdade. Ser livre. É esta a liberdade do mundo, quando a liberdade do céu para a nossa vida é saber o que convém e o que não convém, o que traz vida e o que traz morte. Então o evangelho não nos aprisiona. Toda vez que alguém disser para você assim, porque agora você é crente, você não pode fazer nada, não, você está errado, você está enganado. Eu posso fazer o que eu quiser. Eu sou livre. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Quando nós estamos aprisionados pelo pecado, pelo engano de Satanás, nós perdemos o poder da decisão. Jesus, o Deus Pai Criador, deu a todos nós, homens, o livre arbítrio, o poder da escolha, o poder da decisão. O mundo e o pecado é que rouba essa escolha. Quantas pessoas eu já atendi, já conversei, talvez alguns de vocês aqui possam até dizer isso, e falam assim para mim: pastor, se eu tivesse recebido o evangelho antes, quantas escolhas e decisões erradas eu tomei e arco com as consequências dela até hoje. Porque eram presas, aprisionadas pelos seus desejos, pelos seus impulsos, aprisionadas. E aí o evangelho liberta, não aprisiona. Então esse mito de que se eu começar a ir na igreja evangélica agora eu sou preso, eu não tenho mais liberdade, eu não posso fazer mais nada. Irmão, eu sofro isso desde pequeno. Meus filhos sofrem isso na escola até hoje. Que você é crente, não pode fazer isso. Não pode. A gente pode.
Só que a gente é livre para decidir em Cristo nossos caminhos, nossas melhores escolhas, nossas melhores decisões. O pecado não nos domina, não nos aprisiona. O mundo está oferecendo uma liberdade disfarçada, porque é uma verdadeira prisão emocional. Nós vamos viver uma geração de crises existenciais, pessoas traumatizadas, gente que teve tantos parceiros sexuais e nunca mais vai saber o que é satisfação de um relacionamento puro e sincero. Marcadas e traumatizadas pela liberdade que o mundo tem oferecido. Quando Jesus entrega para nós uma liberdade que nos coloca num propósito e que nos leva a viver uma vida de paz interior. Paz. Filipenses capítulo 4, verso 7 diz assim: a paz de Deus guardará os vossos corações. A liberdade do evangelho vai trazer uma paz interior. O salmista vai dizer: em paz me deito e durmo, sem traumas, sem arrependimentos horrendos de coisas terríveis que você fez no passado, de vergonha. É aquela pessoa que bebe até cair e depois ela acorda e fala assim: nossa, que vergonha. E tem outros que nem lembram o que fez. Isso é a liberdade. Essa é a liberdade. Quer beber até cair? Beba. Eu vou nessa igreja, o pastor não deixa eu beber. Irmão, beba, não sendo com meu dinheiro, beba quando você quiser. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, diga amém. Está dura a palavra hoje, né? Vocês estão tudo com umas caras para mim. Mas não é verdade? Quer beber, bebe. Tem uma música, não tem uma música que fala: se eu quiser beber, eu bebo. Se eu quiser fumar, eu fumo. Pago tudo que consumo com suor do meu emprego. Bebe, fuma, faz o que você quiser. É seu. Se pois o filho... Agora, perceba, quando a pessoa está bêbada, ela tem controle das suas atitudes e decisões? Quando a pessoa está bêbada, ela tem controle das suas atitudes e decisões? Sim ou não, gente? Então isso é liberdade? Isso é escravidão. Ela é escrava. Ela é o que o mundo oferece. É essa liberdade que o mundo oferece. Onde a sua autonomia nas decisões é roubada, é tomada. Nossa, nem sei o que eu fiz, eu estava tão louco, estava tão doido que eu não sei o que eu fiz. Já fez isso, Ramon, na sua vida? Você tem uma cara de... O pastor Felipe até saiu daí, ele começou a falar de pingaiada, ele foi embora. Deixa eu sair que vai sobrar para mim aqui daqui a pouco, né? A paz que o álcool não traz, as drogas não traz, é o Espírito Santo, é a liberdade. A pessoa perde a identidade. O mundo oferece uma paz, uma liberdade, onde a pessoa perde a identidade dela. Eu vou seguir no exemplo do álcool. Tem pessoas que dizem assim: ela quer fazer alguma coisa, Maciel, só que ela não tem coragem. O que ela fala? Eu vou tomar umas para ter coragem de fazer aquilo que eu não tenho. Já ouviu alguém dizer isso? Sim ou não? Talvez você já tenha feito isso. Né, Alexandre? Os jovens que estão aqui, geração de jovens que entram no álcool muito cedo. Eles falam assim: não, eu vou tomar umas para ter coragem de chegar naquela menina. Que ele não tem coragem de cara limpa. Porque ele não tem identidade. O mundo rouba a identidade, a confiança. Por exemplo, o Arthur, nosso baterista, não precisa tomar umas para chegar na menina. Ele chega: ô varoa, aleluia. Vamos falar em línguas. Né, Arthur? É assim sua cantada, Arthur?
Já estou dando as dicas aqui pro Arthur. Nada de pinga. Depois, se quiser umas dicas melhor, fala com o pastor Ramon, que ele é bom de cantada. Olha, conseguiu até ganhar uma esposa. Bom de cantada esse homem aqui. Veja, a identidade é roubada. A pessoa, ela não consegue se apresentar como ela é. Suas feridas, suas marcas precisam ser escondidas atrás de medicamentos, drogas e tantas outras coisas. Agora, 2 Coríntios capítulo 5, verso 17 diz: se alguém está em Cristo, já é uma nova criatura. Ele tem uma identidade. Ele sabe quem ele é. O mundo oferece uma liberdade onde as famílias são destruídas. O mundo oferece uma liberdade onde não há esperança de um amanhã. Agora, a liberdade em Cristo é aquilo que o Senhor nos oferece. Relacionamentos saudáveis, vida conjugal debaixo de princípios que liberarão as promessas do céu sobre nós. Não há nada mais valioso do que ter esperança. A esperança de que amanhã será melhor do que hoje. Fala para o seu irmão aí pertinho de você, amanhã vai ser melhor do que hoje. Essa esperança que nós temos. Agora, irmãos, para fechar, é óbvio que a vida cristã tem desafios. Não vou aqui também falar que é só mar de rosas, mas tem desafios. O desafio de entender o que é humano e o que é espiritual. A parte humana, a parte espiritual, esta luta dos impulsos humanos. A vida cristã vai exigir de nós, sim, renúncias. Vai exigir de nós renúncias. A vida cristã vai exigir de nós disciplina. A vida cristã vai exigir de nós perseverança, porque está escrito no livro de Apocalipse que os que perseverarem até o fim. A vida cristã vai exigir uma maturidade espiritual. Tudo isso está em Lucas capítulo 9, verso 23, quando ele nos ensina: negue a si mesmo, tome a sua cruz e faça o quê? E siga-me. Então tem que ter renúncia. Para viver a fé cristã, há uma necessidade de renúncia. Há uma necessidade de abandonar as práticas erradas. Há uma necessidade de mudar de ambientes. Tem ambiente que você pode estar, mas que não combina com você. Quem está entendendo, diga amém. Tem lugar, irmão, que você pode ir onde você quiser, mas não combina. Já viu aquela expressão, um peixe fora d'água? Quando você realmente recebe o evangelho, você vai entender. E não é forçado, viu, irmão? Não é um negócio assim, Jussara, que você se obriga. É natural. Sabe quando você chega num ambiente assim, não estou confortável aqui. É natural, porque agora a sua nova criatura, a sua nova versão em Cristo já não combina mais. Não faz mais parte da minha vida. Então exige essa renúncia. Sabe uma coisa difícil que a vida cristã exige de nós muitas vezes? A renúncia. O cuidado com as nossas amizades. A vida cristã vai exigir muitas vezes trocar de amigos. Ah, pastor, mas esse é meu amigo de infância. A vida cristã vai exigir novos amigos. Poderão dois andarem juntos, se não estiverem em comum acordo? Irmão, não adianta. Nós estamos lendo Provérbios. Em Provérbios fala assim: as más companhias corrompem os bons costumes. Quando nós realmente estamos desejosos de viver a vida cristã, nós precisamos entender que nós agora somos sal e luz. Nós influenciamos. Agora,
Se a pessoa não quer mudar, não quer transformar, você vai continuar andando com gente que quer. Você tinha um grupo lá, que você andava, quando você era mundano, não era cristão, que usava maconha. Você vai ter que se afastar dos maconheiros. Estou dando um exemplo extremo, tá, Eric? Exemplo extremo, né? Tem que afastar. Você andava com um grupo lá, uns colegas lá da empresa lá, Rodrigo. Você ia lá na empresa lá, antigamente. E todos eles, rodinha deles era só falando de trair a mulher. Não, nós vamos sair com umas mulheres aí, nós vamos lá no pescar, nós vamos levar umas negas lá. Não é assim que eles falam na empresa? Ai, Jesus. Eu tô sendo, não, mas não é. Assim ou não é, gente? Agora você vai ter que mudar. Não é mais, essa roda não é mais para você. A vida cristã exige isso. Pastor, eu não quero abandonar isso. Então, irmão, você não nasceu de novo. Você não nasceu de novo. Você precisa nascer de novo. Nascer de novo é isso, batismo, mas agora eu estou mudando. Então, vai exigir de você renúncias. Irmão, quem está em cima, quem está embaixo é mais fácil puxar quem está para baixo do que quem está em cima puxar quem está para cima. Quer ver um exemplo? Vem cá, pastor Ramon. O que é mais fácil? O pastor Ramon me puxar para baixo ou eu puxar ele para cima? Fala, gente. Eu vou tentar puxar ele para cima, ó. Ai, meu Deus do céu. É um guindaste. É difícil. Então vai exigir de você novos amigos, novos ambientes. Vida cristã exige desenvolvimento de oração, permanecer firme na vontade de Deus. Fé, irmãos, é muito mais do que uma emoção e um arrepio que você sentiu aqui. São decisões diárias. Se você realmente quer viver a vida cristã, vai exigir de você renúncia do pecado todos os dias, transformação, compromissos. Vai exigir de nós romper com ciclos de vícios, romper com tudo aquilo que nos afasta e nos faz voltar para o velho homem. De vez em quando o velho homem quer voltar. Sim ou não? Aí você pega ele no pescoço, fala, morre. Você já morreu. Não volta mais. De vez em quando ele tenta voltar. Mas com o poder da fé e com a decisão que você tomou, todos os dias, todo dia eu decido viver o Evangelho. Todo dia, eu decido viver o Evangelho todo dia. Se não for assim, não funciona. Essa é a oportunidade que o Senhor está nos dando mais uma vez de nascer de novo, da água e do Espírito. Se você já é batizado, glória a Deus. Todos os dias você deve relembrar o seu batismo.